Então, depois de 1 ano e meio, né, gente? É com muita alegria, com muita satisfação que eu retorno aqui a casa para o trabalho. E muito obrigada pela presença. O tema de hoje é sobre responsabilidade. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que bom. E eu começo fazendo a distinção entre responsabilidade e culpa. Porque os dois consistem em assumir um erro. Só que a culpa, ela não avança, a pessoa se fixa no passado, remoendo a dor, o sofrimento de ter errado e não consegue avançar. A responsabilidade não, ela busca olhar para frente. Tá bom, eu errei, mas então o que eu vou fazer com esse erro? Então, essa palavra, seu sentido original, ela deriva do verbo latino responder, que significa responder. E quando falamos que alguém ele é responsável por alguma coisa ou tem responsabilidade, significa que essa pessoa ela tem condições de pensar, refletir sobre o passado, sobre o presente e a partir daí uma perfeita noção da gravidade da situação, ela tem a liberdade e a consciência, a razão para discernir, para assumir as consequências daquele ato. Então, toda vez que nós despertamos para a responsabilidade, nós temos discernimento daquilo que é bom, daquilo que não é, temos a faculdade da razão para refletir e a ciência, né, dos deveres e agimos com equilíbrio, que essa que é a busca, né? A gente sempre agir com equilíbrio. Então, quanto mais evoluímos, mais responsabilidade teremos, mais assumiremos a nossa responsabilidade diante da vida, da nossa vida e da humanidade. Entretanto, pela lei de ação e reação, independente do estado evolutivo, nós seremos responsáveis por tudo o que fazemos. A gente sabe que todos nós temos o livre-arbítrio, né? Nós somos livres para plantar o que quisermos, ou seja, para escolher conforme as nossas decisões do momento. E o Espiritismo, uma das coisas que mais me encantam é porque ele não vai dizer para você, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, é proibido isso. Não. Ele vai dizer, você é livre, porém, você é responsável por aquilo que você faz. Né? E aí, isso também está pautado naquela questão 621 do Livro dos Espíritos, que nos ensina que Deus inscreveu na nossa consciência a lei, né? A lei do amor. A gente tem instintivamente em nós o que é certo, o que é errado. Temos as condições de discernir. Então, se a gente tem essas condições de discernir e somos livres, teremos que colher aquilo que plantamos. Então, somos responsáveis por tudo o que fazemos. Independente, né, da gente ter total consciência hoje sobre isso, sobre as nossas ações. Vamos ter que colher. E um exemplo bem clássico que eu adoro usar é o exemplo do filho pródigo. Né? O filho pródigo, ele é aquele filho mais novo que vai para o seu pai e pede parte da fortuna. Aí ele sai por aí fazendo o que dá na telha, né? Ou seja, ele torra toda a fortuna do pai e fica na miséria, consequência dos seus atos. Né? Então, percebam que ele agiu deliberadamente, mas toda ação existe uma consequência. Queira ou quer não, conforme os seus atos, levou a uma situação ruim. E ele se vê numa situação abjeta. Naquela época, ele ia alimentar os porcos. Então, tem toda uma simbologia que significa que ele está no fundo do poço. É culpa de Deus? Não é culpa de Deus. É consequências dos atos do sujeito.
Então, independente da nossa vontade, a gente vai colher o que a gente plantou. Agora, o que está por trás de tudo isso? Então, no livro Consolador, Emmanuel, na questão 135, ele vai dizer o seguinte: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando, deste modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Significa dizer o quê? Que nós agimos em desamor para conosco, para com o outro. E quando a gente age desta forma, nós criamos para nós uma dívida na harmonia universal. Então, pela justiça divina, todos nós seremos responsáveis por esses atos, né? Que esses atos podem ser o quê? Pensamentos, sentimentos e até a omissão. Porque a omissão, ela também pode criar um débito na harmonia universal, à medida que essa omissão provoque o mal. E isso está lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a situação futura? E a resposta é não. É preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, as nossas dívidas, ou seja, a nossa responsabilidade, vamos dizer assim, não está somente na nossa ação em fazer alguma coisa que não deveria, ou seja, distanciar da lei do amor, mas está também na omissão, na medida que essa omissão provoque algo indesejado. Tá certo? E aí, o Espiritismo também, André Luiz, lá no livro Ação e Reação, ele vai dizer o seguinte, que quanto mais conhecimento, maior será a nossa responsabilidade em agir. Então, isso significa dizer o quê? Que o homem, né, na sua origem, a gente sabe que a gente só tem instintos. Conforme nós vamos experienciando a vida, vamos evoluindo, vamos adquirindo maior conhecimento, aumenta então a nossa responsabilidade, né? Então, quanto maior conhecimento, maior responsabilidade. Entretanto, na atualidade aqui, o que nós vemos não é nem falta de conhecimento, porque como nós já comentei, tudo está escrito na nossa consciência, né? A gente tem já condições de discernir entre o certo e o errado. Então, devido, na maioria das vezes, ao egoísmo, às paixões em geral, o homem, ele altera os sentidos e ele considera, né? Ele vê as coisas de uma forma turva, vamos dizer assim. E aquele que para ele é justo, na verdade é injusto. Mas que a gente acalme nosso coração, porque a lei de amor, ela vale para todos. Cada um responderá pelos seus atos. Muitas vezes a gente se incomoda, né, com o outro. Então, sejamos tranquilos com relação a isso. Porque, por mais que o outro diga ou não tenha aparentemente a consciência, tudo se registra no nosso ser, né? E a gente responderá, porque a nossa consciência, à medida que a gente evolui, ela pesa. E nós sentiremos a necessidade de reaver isso para a harmonia, né, do universo, do planeta. Daí a necessidade
de usarmos a nossa liberdade com inteligência, buscando, na medida das nossas forças, sempre semear o bem para colher o bem, né? E qual que é o alcance da nossa responsabilidade? Eu fiz até esse gráfico aqui, não vai dar para ver ali, mas esse gráfico, esse eu aqui, sou eu, é você, é cada um de nós, né? E a nossa responsabilidade, ela é tanto espiritual quanto material, uma vez que nós somos espíritos encarnados, certo? Então eu tenho responsabilidade comigo, que eu assumi antes da minha encarnação, diante de Deus, diante da espiritualidade, e eu tenho responsabilidade, obviamente, com a minha família, com a comunidade, e a comunidade aqui a gente pode entender a responsabilidade, por exemplo, com a Casa Espírita, a gente somos aqui a comunidade da Casa dos Espíritos, a comunidade do condomínio, com a sociedade, com o planeta, com o universo. Tá ok? A nossa responsabilidade é ampla, e aí a gente vai compreender melhor isso agora. Então, vamos falar primeiro comigo. Uma vez que nós somos espíritos encarnados, nós recebemos esse corpinho e nós somos responsáveis por ele, né? Para a sobrevivência, cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, com tempo de repouso que todos nós precisamos, né? Precisamos também do lazer, mas tudo tem que ser com equilíbrio, de como nós usamos o nosso tempo, enfim, responsabilidade com o nosso trabalho que nós assumimos diante da espiritualidade. Então, tudo que diz a nosso respeito, nós somos responsáveis. E, como eu já disse, essa responsabilidade, ela está na ação e pode estar na omissão também, dependendo quais são as consequências disso. E essa ação, ela também inclui os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Muita gente pensa, ninguém está vendo o que eu estou pensando, mas nós somos responsáveis, inclusive, por isso. Por quê? A doutrina dos Espíritos nos ensina que tudo é energia, pensamento é energia, né? E nossos pensamentos, quando ocorrem com muita frequência, ele cria vida. Ele tem forma, ele sai pelas barreiras terrenas, por aí, tem alcance infinito, associando-se a pensamentos similares, a vibrações similares, podendo o quê? Intensificar o bem ou o mal, a depender da qualidade do que se pensa. Por isso que precisamos também educar os nossos pensamentos, porque somos, inclusive, responsáveis por isso. Somos responsáveis pela ação do outro. Como assim responsável pela ação do outro? Somos. É claro que não é uma responsabilidade plena, a depender, né? A maioria dos casos é uma responsabilidade parcial. Porque na condição de pai, de mãe, de empregador, com relação aos meus subordinados, eu tenho responsabilidade daquilo que eu mando o outro fazer. É claro que o outro, né, também tem responsabilidade. E ele tem discernimento, se deve ou não fazer. Mas eu terei uma parcela de responsabilidade se eu sou a mandante. No caso dos filhos, principalmente de criança, como eu disse, quanto maior conhecimento, maior responsabilidade. Se é uma criança, a mãe e o pai que têm responsabilidade pelas ações daquela criança. E essa responsabilidade é espiritual e também material, né? Aqui a lei brasileira considera os pais os responsáveis. E nós somos. Né? Agora, a gente vale uma ressalva aqui. Que um dever, uma responsabilidade não pode anular ou esmagar outra responsabilidade. Por exemplo, na condição de mãe e de pai, né?
Eu tenho minha responsabilidade com o trabalho, com aquilo que eu assumi para servir a comunidade, através do trabalho. Entretanto, essa responsabilidade ela não pode anular a responsabilidade de ser mãe e de ser pai. A responsabilidade da maternidade e da paternidade que nós assumimos diante de Deus, que nós escolhemos ter filhos. Então, tudo precisa do quê? Equilíbrio na nossa vida. Tudo precisa de equilíbrio. Somos responsáveis, vou falar primeiro deles, pela maioria dos nossos infortúnios. E eu resolvi colocar esse termo maioria dessa vez, porque geralmente eu sempre falei que somos responsáveis totalmente, né? Mas hoje eu vou colocar o termo maioria. Por que maioria? Porque é verdade que há situações em que a ação do outro nos atinge e nos traz dor e sofrimento, que é o caso da ação do outro aqui, né? Com relação à ação do outro. E eu vou trazer um exemplo, nossa, eu não estou acostumada. E eu vou trazer o exemplo do Chico, que quando ele era pequenininho, a gente lembra que a madrinha dele o trouxe certo de sabores. Ele chegou a receber garfada na barriga, ou seja, sofreu violência, chegou a passar fome, teve que lamber ferida. E é óbvio que essa ação traz sofrimento para o outro. A lei do amor, ela vale para todos. E essa madrinha, obviamente, ela é responsável pela dor que ela causou àquela criança. Não é verdade? Mas até aí, o que nós vamos fazer com isso, quando é conosco? Vamos passar a vida lamentando? Vamos passar a vida em sofrimento? Porque quando nós não perdoamos, nós estamos usando do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de ação e estamos agindo contrário à lei do amor. E aí que consiste o limite da responsabilidade do outro e da minha. Porque se eu não perdoo, eu intensifico a minha dor e o meu sofrimento. E aí, eu sou responsável por isso. Então, o outro tem uma parcela da responsabilidade, mas de eu intensificar essa dor, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Certo? Vamos ver onde está aqui agora. Então, mas nem tudo é responsabilidade do outro. Na maioria das vezes, os infortúnios da vida, nossas dores, como, por exemplo, doenças, vêm de ações do passado, que nós tivemos a liberdade de escolher. Que pode ser desta encarnação ou de encarnações anteriores. Então, vejam bem, não se trata de castigo. Porque a lei de Deus é a lei do amor. Jesus nos ensinou que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, se a gente sofre hoje, na maioria das vezes, é porque a gente não amou o suficiente, a gente ainda não aprendeu a amar. Então, que a gente reconheça as nossas limitações e busque não atribuir ao outro, né, tudo o que nos acontece. Muitas vezes a gente atribui a Deus, ao marido, ao filho, enfim. Que a gente reconheça a nossa parte. Né? O prolongamento desse sofrimento é porque a gente ainda não aprendeu a amar. E aí, a nossa responsabilidade como cidadão do universo. Então, os nossos atos aqui, ele influencia
e é influenciado. Somos influenciados e influenciamos os outros. E a nossa influência está na família, está na comunidade, está na sociedade, está no planeta. Então aqui eu venho trazer a importância de reconhecermos essa responsabilidade. E essa responsabilidade está em pequenos detalhes do nosso dia a dia. Porque aqui eu não estou convocando para todos fazer coisas grandiosas. Não, é no nosso dia a dia. Que consiste em quê? Por exemplo, a maneira como nós consumimos. Quando é desenfreado, isso tem consequências no planeta. Se a gente recicla o lixo ou não. Como que a gente descarta as coisas. Tudo isso tem consequências no planeta, no meio ambiente. Como nós estamos usando o nosso tempo. Porque nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento moral e intelectual. Então, precisamos estudar. Precisamos aprender. E a gente está usando bem o tempo? Ou a gente só está lá no telefone, né? Nossa, no WhatsApp, nas redes sociais, nos informando através, muitas vezes, de fake news, compartilhando isso. Somos responsáveis por tudo isso. E não está só na ação. Como eu disse, está na omissão. Quando a gente diz assim, não quero me incomodar com isso. Quero minha paz. Tá certo. Todos nós temos as nossas limitações. Tem muitas coisas que vêm de fora que nos perturbam. A gente tem que respeitar os nossos limites, sim. Mas não podemos nos tornar alienados com relação ao que acontece no mundo. Porque hoje muita gente passa fome. E nós temos uma parcela de responsabilidade. Porque o sistema é injusto e nós contribuímos para essa injustiça uma vez que nós não fazemos nada. Estamos lá em casa de braços cruzados. Isso aí não cabe a mim. Cabe sim. Tanto é, a Fátima, na palestra dela, ela finaliza a palestra com uma mensagem que eu não vou ler inteira, mas diz o seguinte, uma partezinha, só a primeira, que é a psicografia do Chico, que dizia o seguinte: o mundo está repleto de ouro, mas o ouro não resolve o problema da miséria. Essa mensagem, depois vocês pegam lá o livro, eu esqueci o nome do livro, mas se você colocar, acho que é Espírito da Verdade, não, eu fico devendo para vocês, tá bom, o nome do livro. Mas essa mensagem, será que ela diz respeito só para quem é rico? Ela fala para cada um de nós. Porque todos nós temos responsabilidade com o que está acontecendo no planeta, no mundo, conosco. Isso porque, do mesmo jeito que a lei de ação e reação, ela vale para nós individualmente, nós também, pelo princípio, isso também se aplica à comunidade, à família, ao planeta. Ou seja, assumimos compromissos da forma de uma individualidade coletiva. Então, como nação, como planeta, a gente assume, a gente contrai responsabilidades individualmente, que a gente fala com responsabilidade da individualidade coletiva, como nação. Ou seja, porque nós formamos essa individualidade coletiva. Tá ok? Então, assumimos compromissos e responsabilidades e vamos sofrer as consequências. E isso não necessariamente é de outras encarnações, que esses grupos assumem essas responsabilidades, mas pode ser por atos dessa mesma encarnação, que é o que estamos acontecendo hoje, por exemplo, com a situação da pandemia,
com a situação econômica do Brasil, do mundo, enfim. Tá ok? O Carlos Pastorino, ele nos deixa uma mensagem para a gente refletir sobre essa questão da nossa responsabilidade, que diz o seguinte: desperte para a vida, medite as suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam, na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo das suas forças o permitam. Em suas mãos está parte do futuro da humanidade. Então vejam bem, nós não vamos resolver o problema do mundo. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. E nem quero, como eu já disse no início da palestra, que a gente saia daqui e, meu Deus, o que eu tenho? Um sentimento de culpa, não. Todos nós temos as nossas limitações. Mas nós não podemos dizer, estou velho demais, arrumar desculpas que não cabem. E aí, como diz, né, ninguém vai te julgar. E também não devemos julgar o outro. Cada um tem a sua própria consciência. A proposta não é culpar e nem julgar ninguém. Cada um com a sua própria consciência, dentro das suas capacidades. A intenção aqui é dizer, reflita sobre a sua responsabilidade. Pelo bem, pelo seu próprio bem, pelo nosso próprio bem e pelo bem da humanidade, porque somos nós que vamos construir isso aqui. Essa terra ela não vai mudar se a gente não mudar. Então a gente precisa refletir sobre a nossa responsabilidade como cidadão. A lei do amor ela se aplica em tudo. Como eu disse, nos pequenos detalhes. Não precisa ser coisas grandiosas. Está na rotina do nosso dia a dia. Então, que a gente consiga realizar isso com equilíbrio, com alto amor, se perdoando pelo que já fez, porque o passado ele não muda. A gente pode mudar daqui para frente. Acolha a nossa própria humanidade, né? Acolha a sua humanidade. E que possamos, então, caminhar com equilíbrio, sempre, lembrando do Pai, que nunca nos abandona e nos conhece profundamente. Que assim seja. Tá bom? Muito bom, Cris.